Olá, amigos, tudo bem? Vamos lá, mais um encontro para falar de geometria espacial. A gente está falando agora, nesse momento, de pirâmides. E nesse vídeo a gente vai falar de como a gente classifica uma pirâmide, tá? Vamos fazer uma revisão rápida. A gente já falou a mesma coisa a respeito dos prismas. E eu disse para vocês o seguinte: um prisma é reto quando suas arestas laterais são perpendiculares ao plano da base. Quando esse prisma não é reto, ele é oblíquo. Veja só, vou fazer um desenho rápido para a gente entender melhor como que isso funciona, tá? Olha só, imagine vocês que eu tenho um prisma, eu vou desenhar um prisma quadrangular, tá bom? Lembrem-se que quem dá nome a um prisma é a sua base. Então esse prisma daqui é um prisma quadrangular porque a base dele é um quadrilátero. E supomos que todos esses ângulos aqui, ó, e que as arestas laterais fazem com o plano da base, vamos supor que esses ângulos daqui são sempre ângulos retos, tá bom? Se todos esses ângulos forem ângulos retos, ângulos de 90 graus, esse prisma recebe o nome de prisma reto, tá bom? Se isso não acontecer, se esse ângulo daqui for diferente de 90 graus, tá bom? O prisma é chamado de prisma oblíquo. Nós teríamos um prisma assim. E vocês já viram isso lá no vídeo anterior, que falava do prisma e tal. Tá certo? Bom, como que a gente vai agora classificar uma pirâmide? Se a gente pode imaginar o seguinte, a mesma coisa vai servir para pirâmide. Só que veja só, eu não posso dizer para vocês que uma pirâmide vai ser reta se as arestas laterais forem perpendiculares ao plano da base, porque se essas arestas forem perpendiculares, elas não vão se encontrar aqui em cima em um ponto. Lembrem-se que para eu ter uma pirâmide, eu tenho que ter uma base, tá bom? Deixa eu desenhar aqui rapidinho. E dessa base partem essas arestas laterais até o ponto V, que a gente chama de vértice da pirâmide. Então, este daqui é o polígono que me dá a base, né, da pirâmide. Nesse caso aqui, a gente tem uma pirâmide quadrangular que tem como base o quadrilátero A, B, C, D. Tá bom? Bom, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa daqui é uma pirâmide. Como que eu vou classificar uma pirâmide em pirâmide reta ou pirâmide oblíqua? Porque a gente viu que o prisma é reto se ele formar, né, as suas arestas laterais com o plano da base, formarem ângulos retos. Mas isso não pode acontecer na pirâmide, porque se esses ângulos daqui forem retos, esse ponto não vai existir. Não vai existir um encontro daqui, porque se esse ângulo é de 90 graus e esse ângulo de 90 graus, essa aresta lateral é paralela a essa, né? Então elas aqui nunca vão se encontrar no vértice para formar a pirâmide. Bom, então a gente precisa revisar algumas coisas, tá? Para acrescentar aos nossos estudos de pirâmide. Então eu vou ter uma pirâmide e eu preciso classificar essa pirâmide em pirâmide reta ou também em pirâmide oblíqua, tá? Vamos lá. Amiguinhos, a gente já estudou isso para polígonos regulares. Vou dar a definição porque eu vou precisar disso depois. Um polígono é regular quando todos os seus lados e todos os seus ângulos internos são congruentes entre si. Por exemplo, dos triângulos, o que é chamado de triângulo regular é o triângulo equilátero. Na verdade, tem todos os lados iguais e também todos os ângulos iguais. Os ângulos internos, cada um mede 60 graus. Né? 180 dividido por 3, cada um mede 60. Nos quadriláteros, o quadrilátero que é regular é o quadrado, não é verdade? Por que é o quadrado? Porque é aquele que tem os 4 lados iguais e também possui os 4 ângulos retos, não é verdade? Então, olha só, se isso acontece com o quadrado e isso acontece com o triângulo, eles recebem nomes especiais. Agora, a partir daqui, a gente não tem nomes especiais para os polígonos que são regulares. Por exemplo, para o pentágono, a gente chama ele de pentágono regular. Para o hexágono, a gente vai chamar de hexágono regular. Então, quando o exercício, quando o enunciado trouxer um polígono regular, a gente está entendendo que ele tem todos os lados
congruentes entre si e todos os ângulos internos também congruentes entre si, tá bom? Essa é a definição de polígono regular. Mas deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Quando a gente tem um polígono, vamos supor que eu tenho aqui um triângulo, mesmo que esse triângulo não seja equilátero, tá? Um triângulo ABC. Existe um ponto no triângulo que ele é equidistante aos vértices desse triângulo. Por exemplo, se eu disser para vocês que esse ponto aqui é o ponto O, e se eu disser para vocês que a distância do ponto O até o ponto A é igual à distância do ponto O até o ponto C, e a distância do ponto A, O, até o ponto B, se essas distâncias são todas iguais, esse ponto O, dentro do polígono, que nesse caso é um triângulo, é chamado de centro geométrico do triângulo. Vocês estão acostumados a entender que o único polígono, a única figura que tem centro é a circunferência, não é? Mas não. Tanto que, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vamos voltar ao ensino fundamental. No caso do triângulo, vocês estudaram lá no ensino fundamental uma coisa chamada pontos notáveis em um triângulo. Este caso aqui é o caso do circuncentro, tá? Vocês estudaram circuncentro, ortocentro, baricentro e incentro. O circuncentro é o encontro das três mediatrizes, que é, na verdade, o centro da circunferência que circunscreve, existe uma circunferência que circunscreve o triângulo, ou seja, toca nos três vértices, tá bom? Este ponto daqui que eu quero falar para vocês é chamado de centro geométrico do triângulo. Mas existe o centro geométrico de um quadrilátero, tá bom? Se eu tiver um quadrilátero qualquer, mesmo que não seja um quadrado, tá bom, gente? Existe um ponto e esse ponto é equidistante a cada um dos vértices. Esta distância é igual a essa, que é igual a essa, que por sua vez também é igual a essa. Então, esse ponto daqui é chamado de centro geométrico desse quadrilátero, tá? Bom, essas definições servem para a gente entender agora como a gente vai classificar uma pirâmide. Vou apagar esses desenhos e usar tudo isso que a gente revisou agora, tá? Vamos lá. Imaginem vocês. Vou apagar essa pirâmide que eu vou fazer uma mais aqui para a esquerda. Imaginem vocês que eu tenho aqui uma pirâmide, aquela pirâmide que eu desenhei ali agora há pouco, tá? Uma pirâmide quadrangular. Pronto. Essa pirâmide tem o vértice V e tem como base o quadrilátero A, B, C, D. Esta é a base da pirâmide. Pronto. Vocês estão lembrados lá de geometria espacial que nós estudamos uma coisa chamada projeção ortogonal? Tá? Projeção ortogonal é aquela que faz com o plano a ser projetado um ângulo de 90 graus. Né? Então imagine vocês, existe um plano alfa, deixa eu desenhar um plano alfa aqui, e este plano alfa contém, esse plano aqui está lá naquela aula de definição de pirâmides, elementos e tal. Este plano alfa, ele contém esse quadrilátero A, B, C, D, que a gente usa como base da nossa pirâmide, tá? E imagine vocês que esse ponto V, ele tem uma projeção ortogonal no plano alfa. Bom, a projeção ortogonal, na verdade, é a sombra desse ponto no plano. Então, imagine vocês que eu vou desenhar aqui, tá bom? E a projeção ortogonal é aqui, tá bom? Bom, a gente precisa usar o bom senso porque eu estou usando o quadro para desenhar uma coisa que é terceira dimensão. Então, por isso que fica meio tortinho e tal, mas é para vocês terem uma ideia melhor da coisa, tá? Então, se eu descer uma reta que passa por V e fura e toca esse plano alfa, se essa reta faz com o plano alfa um ângulo de 90 graus, é porque esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, é a projeção
do ponto V. Se o ângulo é de 90 graus, essa é a projeção ortogonal, tá bom? Pronto. Então, imagine só. Tem uma pirâmide e procura a projeção ortogonal do seu vértice. Tá lá esse ponto lá na base da pirâmide, tá bom? Pronto. Vamos lá para um detalhe. Se a gente consegue provar que numa coincidência qualquer da vida, esse ponto também é o centro geométrico do quadrilátero. Lembra que a gente revisou agora? O que é o centro geométrico? É aquele ponto no quadrilátero, nesse caso, que ele é equidistante a todos os vértices. Ou seja, se a distância do ponto P até o ponto A for igual à distância de P até B, igual à distância de P até C e também igual à distância de P até D. Se essas quatro distâncias forem iguais, esse ponto é chamado de centro geométrico da base, que nesse caso é o quadrilátero, tá bom? Centro geométrico da base. Bom, então veja só o que eu digo para vocês. Se isso acontecer, se a projeção ortogonal do vértice da pirâmide coincide com o centro geométrico da base, é porque essa pirâmide é reta. Pronto. Então, olha, nós temos uma, deixa eu fazer aqui uma pirâmide reta. O que é uma pirâmide reta? É aquela pirâmide cuja projeção ortogonal, tá? Cuja projeção ortogonal do seu vértice coincide com o centro geométrico da base. Ou seja, esse ponto está no meio certinho da base, só que lá em cima, fora do plano alfa, não é isso? Para a gente sair do plano, entrar no espaço e formar essa figura que a gente já chama de pirâmide. Bom, se vocês procurarem em outros livros, em outras videoaulas e outras coisas, vocês vão ver talvez uma definição diferente. Alguns autores colocam nos livros uma definição assim: pirâmide reta é aquela cujas arestas laterais são congruentes. Ou seja, ele está me dizendo que essa pirâmide é reta se VA é igual a VB, que é igual a VC, que é igual a VD. Ou seja, essas distâncias daqui, se forem iguais, ó, VA tem a mesma distância de VB, o mesmo comprimento, VC e também VD, que está lá atrás. Se essas quatro arestas forem congruentes, ou seja, se tiverem a mesma medida, é porque essa pirâmide é reta. Bom, alguns autores usam isso como uma definição de pirâmide reta, mas veja só, isso na verdade não é a definição, é uma consequência, tá bom? Deixa eu provar para vocês por quê. Mas é verdade. Quando uma pirâmide é reta, ela tem as arestas laterais iguais, congruentes entre si. Quando as arestas laterais de uma pirâmide são congruentes entre si, ela é reta, tá bom? É um se, somente se. Aí de a volta é verdade. Mas veja só, isso é uma consequência. Por quê? Preste atenção. Imaginem vocês que eu peguei esse triângulo VPC, tá bom? Olha só, eu vou tirar o triângulo VPC aqui. Eu vou ter um triângulo, aqui é o ponto V, desce a projeção ortogonal, que é o ponto P, calculo a distância de P até C, chego no ponto C e vou aqui, ó. Isso daqui é VC, que é a aresta lateral, que eu chamei aqui de 3 tracinhos. Presta bastante atenção, minha gente. Se eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, eu tenho ali um triângulo que é retângulo. Agora imagine que eu vou pegar agora o triângulo VPB. Eu não vou mais para o vértice C, eu vou para o vértice B. Então eu tenho o ponto V, a projeção ortogonal até o ponto P, e agora eu vou para B. Pronto. Olha só. Já que isso aqui é a projeção ortogonal, também 90 graus. Só que VP e VP, essa distância é igual a essa, né? Bom, a distância de PC, de P até C, a medida PC, é igual à medida PB, porque aqui é o centro geométrico. Então essa medida é igual a essa. Olha só, eu tenho dois triângulos retângulos cujos catetos são iguais. Logo, por consequência, a hipotenusa vai ser igual. Eu peguei VPC, VPB, mas eu poderia provar para vocês que o mesmo acontece com VPD e VPE.
A. Então, essas 4 arestas funcionariam como as hipotenusas desses triângulos retângulos que possuem os mesmos catetos. Então, as hipotenusas, por teorema de Pitágoras, teriam a mesma medida. Então, é a consequência. Tá bom? Revisado. O que é uma pirâmide reta? É uma pirâmide cuja projeção ortogonal do vértice no plano da base coincide com o centro geométrico da base. O que é o centro geométrico da base? É um ponto equidistante a todos os vértices desse polígono que forma a base. Consequência disso, numa pirâmide reta, todas as arestas laterais serão congruentes, tá bom? Consequência disso, se VA tem a mesma medida de VB, essa face lateral da pirâmide, que é sempre um triângulo, já que é pirâmide, tem 2 lados iguais. Então, as faces laterais de uma pirâmide são todas triângulos isósceles. Tá bom? Triângulos isósceles. Olha o tanto de observação importante. Então, em uma pirâmide reta, as faces laterais são triângulos isósceles. Tá bom? Pronto. Essa é a ideia de pirâmide reta que vocês precisam ter. Pronto. E o que a gente tem para falar? Deixa eu apagar aqui. Isso aqui foi uma demonstração da consequência para vocês. O que a gente pode falar sobre uma pirâmide oblíqua? É fácil, tá bom? Já expliquei a pirâmide reta para vocês. É muito fácil explicar a pirâmide oblíqua. Uma pirâmide é oblíqua quando ela não é reta. Ou seja, se essa projeção estiver fora, tá bom? Se essa projeção estiver fora do centro geométrico. Tá bom? Aqui eu tenho um triângulo como base. Pronto. Vamos supor que eu tenho o triângulo E, F e G, tá certo? Vamos supor que eu faça a projeção ortogonal, encontre um ponto aqui e vamos supor que a distância desse ponto P até o ponto E é maior do que a distância de P até F. Então, se a medida de PE é diferente da medida de PF, essa pirâmide é uma pirâmide oblíqua, tá bom? Então, todo mundo já sabe quando que uma pirâmide é reta e quando uma pirâmide é oblíqua. Ela é reta quando acontece isso tudo que eu mostrei para vocês, e ela é oblíqua quando ela não é reta, tá certo? Ou seja, a projeção do vértice é diferente, não é o centro geométrico. Mas existe um tipo especial de pirâmide reta que vale a pena a gente discutir, tá bom? Chamada de pirâmide regular. Pirâmide regular. Que vale a pena vocês escreverem no fichário de vocês, no rascunho que vocês fazem, nesse resumo da aula, a ideia de pirâmide regular, tá bom? Quando é que uma pirâmide é regular? Olha a importância daquela revisão antes da gente começar a falar sobre a classificação da pirâmide. Uma pirâmide é regular, uma pirâmide é regular. Tá bom, minha gente? Uma pirâmide é regular se acontece isso daqui. Se ela é reta e se sua base é um polígono regular. Tá bom? Olha só. Uma pirâmide é regular se ela é reta, ou seja, para ser regular, ela precisa ser reta
e se sua base é um polígono regular. Ou seja, eu tenho aqui essa pirâmide que ela é reta, já mostrei para vocês. A base é um quadrilátero, tá bom? Mas se esse quadrilátero for um quadrado, ou seja, regular, né? Porque tem todos os lados e todos os ângulos congruentes, então, além de ser reta, essa pirâmide é chamada de pirâmide regular, tá bom? Então, a pirâmide regular, se ela é reta e se a sua base é um polígono regular, tá bom, minha gente? Pronto, é assim que a gente classifica de uma forma bem fácil uma pirâmide, em reta ou oblíqua. Dentro das retas existe a possibilidade dessa pirâmide ser regular, tá bom? Pronto, eu espero que tenha sido claro para vocês, que tenha sido fácil, que vocês tenham entendido o conteúdo. Vamos partir agora para a lista de atividades, porque é assim que a gente aprende matemática, tá bom? É praticando, é se exercitando, tá? Um abraço para vocês, até a próxima, tá certo? Abração!